capítulo 5, nós estamos nesses dias de oração, 6 dias, estamos tomando a carta aos Efésios, cada dia nós estamos lendo um capítulo. Hoje é o 5º dia, então nós estamos no 5º capítulo hoje, glória a Deus. Como Deus tem falado conosco, lendo essa carta tão rica, que fala de uma forma tão poderosa do amor de Deus por nós, do sacrifício de Jesus, da maneira como a gente é alcançado, como a gente é salvo. E capítulo 5, irmãos, diante de tantas riquezas, eu queria que a gente lesse os versículos de número 1 até o verso de número 17. Se você está aí com a sua Bíblia, você vai acompanhar, também vai, você que não está, vai poder acompanhar aqui na projeção. Mas a palavra do Senhor diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutuosas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo é manifesto, tudo o que se manifesta é luz. Verso 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Amém, queridos? Obrigado, Senhor, por essa palavra. É que nesse tempo que temos, nessa reflexão, o Senhor traga sobre nós a Tua vontade, abrindo os nossos olhos espirituais e fazendo-nos compreender como igreja o que Tu tens preparado para nós, qual seja a Sua vontade para nós, como Teu povo, como Tua igreja. É o que nós Te pedimos e por isso Te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, o que Deus colocou no meu coração, para a gente de uma forma breve estar pensando sobre isso, é um dever e uma responsabilidade que cabe a nós: imitar o nosso Pai. Veja, irmãos, o texto começa dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Irmãos, é tão interessante e chega a ser natural um filho imitar o seu pai, os seus pais em geral. É comum você ver às vezes o filho, dependendo daquilo que o pai trabalha, tentando o imitar. Às vezes
chegando lá no carro e pegando o volante, brincando ali, porque ele vê o pai fazendo isso. Às vezes, dependendo da ferramenta que o pai usa, às vezes o pai trabalha com algum instrumento e o filho pega então aquele instrumento e vai tentar imitar o pai. É tão interessante porque isso é natural, fora aquilo que naturalmente o filho consegue perceber. Alguns já dizem que nós conseguimos aprender muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Não adianta o pai dizer uma coisa e agir de uma outra forma e achar que o filho vai fazer o que ele diz, se ele mesmo não pratica o que ele diz. Porque nós aprendemos muito mais pelo que vemos do que pelo que falamos ou pelo que ouvimos. Então, irmãos, nós temos aqui um texto nos dizendo que nós precisamos ser imitadores do nosso Pai eterno, do nosso Deus. Como filhos amados, nós precisamos ter atitudes que espelham o comportamento, o caráter, a personalidade do nosso Deus, em vários aspectos. É lógico que há coisas, irmãos, que nós vamos desenvolvendo. É como um filho que vê o pai trabalhando com um martelo, ele pode pegar o martelo e o pai vai ficar de olho nele, porque senão ele vai se machucar. Mas à medida do tempo ele vai tomando, quem sabe, experiência, e ele vai conseguir fazer igual ou até melhor do que o pai. Quando a filha vê a mãe costurar, a mesma coisa, ela pode ter uma maquininha de costura infantil, de brinquedo, ela vai brincar, mas com o passar do tempo ela pode se tornar alguém mais habilidosa do que a mãe dela. A mesma coisa a nossa trajetória com Deus. É lógico, irmãos, Deus é a expressão máxima de toda perfeição, mas nós precisamos avançar, nós precisamos crescer no que diz respeito a querermos ser imitadores do Pai, a querermos imitar o nosso Deus. E para que isso aconteça, irmãos, nós vemos nesse texto aqui três atitudes interessantes e importantes para que isso de fato seja uma realidade na nossa vida. A primeira orientação que o texto nos traz para que sejamos imitadores de Deus é no que diz respeito ao amor. O verso de número 1 e 2 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Verso 2: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, ou se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, irmãos, a primeira coisa que se espera de quem quer ser imitador de Deus, quem quer ser imitador de Deus? Como filho, irmãos, é andar em amor. O texto diz isso: você quer imitar Deus? Primeira coisa que se espera é que você e eu andemos em amor. Veja, irmãos, a expressão andar fala de uma atitude regular, fala de uma busca constante. Não é assim, ter atitudes esporádicas de amor. Porque nós sabemos, irmãos, que amor é muito mais do que sentimentos. Amor é, sobretudo, atitudes. Deus não disse assim: eu amo tanto, tanto, tanta humanidade, pena que ela vai para o inferno. Não. Deus amou tanto, tanto você e eu, que diz assim: eu preciso enviar Jesus, meu filho, para pagar o preço do resgate, pela salvação dos meus filhos e das minhas filhas. Deus não ficou no plano teórico, Deus não ficou naquele não, irmãos, Ele fez algo. Andar em amor é atitude prática. Andar em amor não é uma coisinha ali e outra o ano que vem. É uma disposição de caminhar, é uma disposição de corrigir, de acertar, é uma disposição de crescer nisso, é uma disposição de perdoar, é uma disposição de pagar o preço necessário, de caminhar a segunda milha, é uma disposição de pessoas que resolvem perseverar nisso. Eu vou andar em amor. Muitas vezes, irmãos, nós vamos nos decepcionar.
com aqueles aos quais amamos. Muitas vezes, pessoas que nós ou que você se doou por elas, não vão te valorizar, não vão estar nem aí. Não espere retorno, não espere recompensa, porque muitas vezes não virão. E aí eu deixo de amar, pastor? Não, você vai continuar amando, porque quem quer ser imitador de Deus, ele caminha em amor, ele anda em amor. Ele muitas vezes, irmãos, vai levar tropicões, tropeções, vai muitas vezes se frustrar, mas ele vai levantar, vai sacudir a poeira e vai continuar amando. Quem está entendendo? Irmãos, o caminho árduo é um caminho sacrificial. Qual maior foi a expressão do amor de Deus? Você já sabe, Jesus. E o que é que ele levou nos seus últimos dias, quando ele estava para dar a prova maior do seu amor? Eu não estou falando dos que não conheciam ele, não. Eu estou falando de quem estava perto dele. Eu estou falando daqueles que caminharam com ele. Eu estou falando daqueles que não apenas faziam parte do círculo menor, os 12, mas Jesus tinha outros discípulos. Você vai ver a missão dos 70, você vai ver pessoas que caminharam com Jesus, mulheres que caminharam com Jesus, pessoas que foram curadas por ele aqui e ali, na hora que ele mais precisou de alguém por perto. A Bíblia diz que tinha apenas um e algumas mulheres. O João, que Jesus então olha ali, quando ele está na cruz, e ele dá uma missão. Ele disse: olha, filho, eis aí a tua mãe, falando em relação a Maria, sua mãe biológica. E ele disse para o seu discípulo amado, que a partir daquele momento, ele cuidaria da mãe dele. Mas tirando isso, quem a gente vê por perto? Nós vemos pessoas que negaram, nós vemos pessoas que traíram, e muitos, se não todos, que abandonaram. Amor é assim. Mas Jesus não desistiu de caminhar. Jesus não disse: pai, aborta a missão, pai, suspende, cancela a missão, porque eu não vou dar conta. Cadê o bando de ingrato, pai? Não tem nenhum aqui, me tira dessa cruz, porque eles não merecem. Jesus não fez isso. Jesus deu prova. A Bíblia diz que, tendo-os amado, amou até o fim, até a última consequência, até o último estágio de sofrimento, de prova. Jesus nos amou, mesmo sem a gente merecer. Isso, irmãos, é imitar Jesus, é imitar o Pai. Andar em amor, irmãos, é amar sem ser amado. É decidir perdoar, mesmo a quem não nos pediu perdão. Pastor, mas aí não. Eu estou aqui guardando, estou só esperando dizer assim: fulaninho, me perdoa, aí eu perdoo. Não, irmão, não espere. Jesus não ouviu nenhum pedido na cruz dizendo: Jesus, perdoa. Não, ele mesmo se antecipa e ele diz: pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aí você diz assim: pastor, mas doeu. E você acha que não doeu em Jesus? E nós não estamos aqui, irmãos, sendo chamados para imitar outra pessoa a não ser Jesus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, queridos, quer imitar Deus? Quer ser um filho que imita o Pai? Ande em amor. É fácil? Não. É uma das caminhadas mais difíceis, porque o amor pode nos levar ao maior dos sofrimentos, como levou Jesus. Mas é isso que ele espera de nós. Seja, pois, imitador de Deus e ande em amor. Por quê? Porque você é filho. Ele está dizendo, ele não está pedindo, preste atenção, meu irmão, ele não está pedindo isso para o mundo que não o conhece. Deus não está esperando isso daquele que não conhece a Ele. Ele está esperando de quem é filho.
Aí é lindo, irmãos, porque a gente diz assim, eu sou filho de Deus, mas na hora de imitar, a gente não vai à frente, a gente não se dispõe, a gente quer o bônus, mas não quer o ônus, a gente quer os benefícios, mas nos afastamos das responsabilidades. Quer ser filho? Glória a Deus por isso, mas seja imitador do seu pai. E ele está dizendo, como filho, amados. Segunda razão é essa. Primeiro, porque você é filho. Quem é filho e filha de Deus aqui? Só para eu ter a certeza. Aí, somos filhos de Deus, filhas de Deus. Então, há uma necessidade, uma responsabilidade de imitarmos o pai, como filhos. Mas a segunda razão, ele vai dizer no verso 1, como filhos amados. Nós cantamos isso aqui, uau, impressionante o amor de Deus. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mas ele se entregou por mim. Oh, impressionante, infinito é o amor de Deus. Ele está dizendo que você é filho amado, é por isso que você pode imitar. Irmãos, a gente não dá o que a gente não recebe. A gente não dá o que a gente não tem. A gente só dá o que tem. Eu brinco sempre quando a gente está, por exemplo, a gente vai dar um muito obrigado. Obrigado. E a pessoa não dá por nada, vira a cara, parecendo que foi um xingamento. Você já viu pessoas assim? Você quer agradecer, você quer, sei lá, pedir licença, parece que você está errado. E eu brinco, você dá um bom dia, a pessoa não responde. Bom dia, a pessoa vira a cara. Alguém já passou por isso? Todos nós. Eu brinco assim, ninguém dá o que não tem. Se não recebeu, não vai ter como dar. Às vezes não recebeu educação, como é que eu vou? Mas eu que tenho, não vou deixar de dar. Mas não responde, daí, não respondeu porque não tem. Você dá a paz, a pessoa não te responde, é porque não tem. Mas você tem, então continue dando. Quem está entendendo, diga amém. Não vou mais dar a paz do Senhor para aquele irmão, porque ele não me dá a paz, porque ele não me responde. Espera aí, quem não tem, quem é? É você ou aquela pessoa? Porque se você tem, continue dando. Irmãos, ele está dizendo que nós somos filhos amados. Nós podemos dar amor, porque nós somos amados. Não somos filhos mal amados. Somos filhos muito amados pelo Pai. Ele nos amou, irmãos, de uma forma tremenda. E se você é um filho que recebeu o amor de Deus, a sua resposta, a minha resposta não pode ser outra, a não ser o amor. Não é a vingança, não é a retaliação. Pastor, porque eu aprendi, bateu, levou, né? Bateu numa face, eu dou na outra. E muitas vezes, irmãos, tem crente agindo dessa maneira. É filho, mas parece que nunca provou o amor de Deus. Ele está dizendo aqui que quem imita é filho, mas é filho amado. É filho que recebeu o amor, que entende o amor, que provou o amor, que experimentou o amor na sua vida. É filho que reconhece, Deus, eu não merecia, mas o Senhor me amou. Meu Deus, aquela pessoa, esse meu familiar não merece também, mas se eu não merecia e recebi, então eu posso dar também, mesmo sem essa pessoa merecer. Veja, irmãos, há uma resposta que se espera de quem recebe. Lembra daquela parábola do amor perdoador do Senhor, que perdoou a dívida do seu servo? Era uma dívida impagável, e ele disse assim: eu tudo te pagarei, ser paciente comigo. Ele nunca ia pagar, irmãos. Aquela era uma dívida impagável, e ele foi perdoado. Aí ele sai alegre, feliz, aleluia, fui perdoado. Aí ele encontra um conservo dele, que lhe devia uma mixaria, uma merreca. E ele disse assim: ei, quando é que você vai me pagar? Não, usou as mesmas palavras: seja paciente comigo, que tudo eu vou te pagar. E ele poderia ter dito assim: puxa vida, eu estava igual a ele.
mas a minha dívida com o meu Senhor era impagável, a dele para comigo é coisa pequena, ele vai dar conta de pagar. Não, ele poderia ter dito assim, não, preocupa não, irmão, se eu fui perdoado com R$1 milhão de dívida, eu não posso perdoar R$1.000 que me devem. O pensamento seria esse, mas você sabe o que ele fez? Miserável, esganava, apertava o pescoço daquele que lhe devia, e disse assim, ei, vou te entregar para a prisão. Aí o Senhor, quando ouviu dizer, quem? Aquele que saiu agora há pouco cantando, dando aleluia e glória a Deus, que foi perdoado. Ele não conseguiu perdoar a dívida pequena do conservo dele. Traz ele aqui. Você é ingrato. Então você agora vai para a prisão e só vai sair de lá depois que você pagar o último centavo. A oração do Pai Nosso é válida, irmãos. A gente só é perdoado se perdoar. Não adianta a gente chegar para Deus e dizer, Deus me perdoa, mas você não está perdoando a dívida menor que o seu irmão, o seu conservo, o seu familiar, o seu amigo te fez. Como é que você vai esperar que Deus te perdoe? Irmãos, é uma responsabilidade, somos filhos amados. Amém, querido? Amém, irmãos? Como é que eu vou imitar Deus? Primeira maneira, andando em amor. Diga comigo, eu imito a Deus como filho amado, quando eu ando igual ele, em amor. 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Não é que ele tem, ele é amor. E se você e eu somos filhos, nós precisamos andar em amor. Quem sabe hoje você não precise liberar pessoas através do perdão. Quem sabe hoje você não precise, e quando eu digo você, irmãos, é uma conversa de mão dupla, ela me inclui também. Quem sabe nós não precisamos sair daqui hoje decidindo voltar a investir amor em quem não merece. Pastor, não, esgotei, sabe, chegou no meu limite, já todo vermelho, fui usando, entrei no especial, e aí gastei todo o especial que eu tinha. É porque você está achando que o amor é aquele que provém de você. A Bíblia diz que Deus derramou o seu Espírito no nosso coração, e o Espírito é Espírito de amor. A fonte do amor não provém de nós, irmãos, porque ela é limitadíssima. Mas aquela que vem de Deus é inesgotável. Amém? É inesgotável. Quando você acha que assim, cheguei no vermelho, você vai para o joelho e vai dizer, Jesus, derrama amor no meu coração. Quem está em você, irmão? Quem está em nós? É o espírito do mundo ou o espírito de Deus? Espírito de Deus. Amém ou não? E se o Espírito de Deus está em nós, há uma fonte de amor dentro de nós. Quem está entendendo isso, irmão? Está dentro de nós, então não adianta dizer assim, eu não sinto, eu não tenho. Aí você não tem mesmo não. Não tem. Mas aquele que está em nós, ele é uma fonte inesgotável de amor. Aí a gente vai para o joelho e diz assim, Pai, renova, traz mais, porque o que eu achava que eu tinha já acabou. Aí Jesus vem e derrama amor no nosso coração. Mas não é aquele amor assim, lindinho, lindona, não, é um amor que diz assim, vamos lá caminhar a segunda milha. Vamos lá insistir, vamos lá investir, vamos lá semear, vamos lá, é perseverar em amar, é caminhar em amor. Amém, amados? A segunda maneira, irmãos, está aí dos versos de número 3 a 14, ele vai dizer que nós somos filhos da luz. Mais propriamente, irmãos, olha o que diz, a minha página virou. Estava lá no capítulo 3, eu não ia achar nunca. Olha o verso 8.
pois outrora erais trevas. Olha que verdade, irmãos. Ele não está dizendo que a gente caminhava ou que a gente estava nas trevas. Ele está dizendo que nós éramos trevas. Outrora, quando você não tinha Jesus, você e eu éramos trevas. Mas olha o que ele diz ainda. Porém, agora, diga agora. Irmão, tem uma realidade diferente na minha e na sua vida hoje. Agora, ele está dizendo, verso 8, vocês são luz no Senhor. Amém? Quem é luz no Senhor, diz aleluia, irmão. Você é luz. Antes nós éramos trevas, escuridão. Hoje nós somos luz no Senhor. Não é uma luz própria. É como se fosse a lua. Nós refletimos a luz do astro maior, que é Deus. Irmãos, quem tem Deus tem luz, porque a luz vem dele. E ela irradia através de nós. Nós somos luz no Senhor. E ele vai dizer ainda no verso de número 8, olha o que ele diz: andai como filhos da luz. Primeiro ele diz para a gente andar em amor. Se quer imitar Deus, ande em amor. Você quer imitar Deus, ele está dizendo, ande na luz. Irmãos, é interessante porque a luz é aquilo que manifesta o que está oculto. Se nós apagássemos todas as luzes aqui, não conseguiríamos distinguir nada. Não conseguiríamos perceber nada. Você iria sentar nessa cadeira, você não ia saber se ela era branca ou preta. Você não ia ter discernimento do que é certo e do que é errado. A luz manifesta todas as coisas. Eu brinco um dia, Daniel era pequeno nessa época, era talvez 2 anos na época, e era um culto de domingo, e eu parei ali do outro lado, e eu lembro que eu estava dando alguma coisa para ele comer. Tássia já estava aqui, acho que ensaiando para o louvor, e eu estava dando alguma coisa para o Daniel comer. Irmãos, é interessante porque eu estava no escuro, lá do outro lado, não estava enxergando nada, e peguei o Daniel, entrei, quando eu cheguei aqui estava tudo claro, e eu vi que eu não tinha apenas dado de comer ao Daniel, eu tinha me sujado todo. Irmãos, a roupa era branca, estava toda suja, mas eu só percebi quando eu entrei no ambiente de luz. Aí eu vi a sujeira. Enquanto eu estava na escuridão, estava tudo tranquilo, nada estava manifesto. Irmãos, porque tem gente que não se aproxima, porque tem gente que não busca mais a Deus, porque tem medo do que pode ver dentro de si. Quando Isaías se aproxima de Deus, ele olha para dentro dele e diz assim, está ruim, ai de mim, eu vi o Senhor, mas também eu me vi. Quanto mais perto da luz a gente chega, mais a gente percebe coisas que a gente precisa limpar na nossa vida. Porque tem gente que prefere ambientes, tecidos, pisos mais escuros. Não é porque eles ficam limpos sempre. Você olha para um piso escuro, você diz assim, sempre está limpo. Mentira. Talvez ele aparente menos sujeira, porque está escuro. A mesma coisa a nossa vida, irmãos. Quanto mais perto de Deus a gente chega, mais a gente vai se apercebendo diante da luz o quanto nós precisamos consertar. Em suma, andar na luz é andar numa vida de santidade. Ele mesmo vai dizer aí no verso 7, no verso 8, a questão no verso 3 também, ele vai dizer isso. Deixa eu voltar aqui. O verso 3, ele diz assim, verso 4, não, verso 3, vamos lá, verso 3. Mas a impudicice, toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Ou seja,
Estar na luz é adotar um estilo de vida de santidade. O que é santidade? É ser separado, não é ser melhor do que ninguém. É ser separado do mundo, do pecado. É olhar para o pecado e dizer assim, eu não quero me misturar, eu não quero te acoplar à minha vida, à minha conduta. Eu quero uma vida distante do que está errado. Cristão, irmãos, ele tem que andar na luz. Cristão, ele precisa andar em santidade em todas as áreas da sua vida. As áreas que podem ser vistas e as que não podem ser vistas. Porque ninguém vê cobiça. A cobiça é algo que nasce aqui dentro. Pode ver o fruto dela, mas ninguém vê cobiça, mas Deus vê. E quando eu me aproximo da luz, Ele torna manifesto o que está aqui dentro. Então, quer ser filho que imita o Pai, nós precisamos, além de andar em amor, nós precisamos andar na luz. E quantas vezes, irmãos, nós estamos num culto como esse, e aí a gente lê a palavra, e a palavra dá uma paulada na vida da gente, é ou não é? Eu já fui em culto, irmão, que a gente sai até bambo, porque a palavra vai batendo, a palavra vai manifestando áreas da nossa vida que precisam mudar. A luz é jogada em nosso interior e a gente diz assim, Deus, eu preciso mudar. Presta atenção, se eu leio a palavra e ela não me confronta mais, por isso que eu sou meio não é que eu seja contra não, irmãos, de jeito nenhum, mas eu tenho algumas ressalvas para a gente que gosta apenas de ficar lendo promessa da Bíblia. Vou ter uma caixinha de promessa, aí só puxa assim, em Deus somos mais do que vencedores, aleluia. Aí puxa outra promessa, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, glória a Deus. Mas irmão, e aquelas vezes que o sabão precisa passar na nossa face? E aquelas vezes que a gente precisa ficar corado de vergonha? E aquelas pregações que não massageiam o meu ego, mas jogam luz nas minhas trevas, que me fazem ver o quão errado eu estou, e o quão eu preciso mudar. Ai não, essa não dá para mim não, pastor, porque hoje o que vale é me colocar para cima. Tem que ser uma mensagem que me deixa assim alegre, feliz, né? Tem que ser uma mensagem que me faça sair assim, flutuando, dizendo, eu posso, eu vou, eu consigo, eu conquisto. Mas se me bater um pouquinho, aí não é de Deus não. Não senti no meu coração, não testificou, não arrepiei, nem amém direito eu dei, irmãos, a gente precisa crescer nisso. Aquele que quer andar como filho que imita o Pai, ele anda na luz. Amém, irmãos? Amém, amados? É fácil? Não. E quem disse para você? Quem mentiu para você? De que ser cristão é fácil? Se alguém te falou isso, mentiu. Mentiu para você. Ser cristão é negar a si mesmo. Ser cristão é carregar a sua própria cruz e seguir Jesus. Ser cristão é a melhor coisa do mundo, mas não diz que é a mais fácil. Se a gente não está disposto a pagar o preço, pastor, mas quem pagou foi Jesus. Eu não estou falando de salvação. O preço de salvação Jesus já pagou, amém? Mas o preço do discipulado, do caminhar com Jesus, é um preço alto, meu irmão. E Jesus diz, ei, você sabia que quando Jesus fala sobre a parábola daquele que faz um projeto, e ele tem que calcular, qual de vós, Jesus disse, que vai construir uma torre que primeiro não se assenta para calcular os gastos, para ver se tem como terminar, porque se ele não tiver, as pessoas vão passar por ele e vão zombar, dizendo começou, mas não terminou. Você sabe que essa parábola não está aplicada necessariamente num contexto administrativo, mas num contexto de discipulado. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer, você quer ser cristão? Calcule o gasto primeiro. Não vá pela emoção, não.
Não vá vou lá, pode vir. Não, sente primeiro. Calcule o que é ser cristão. Se você calcular e estiver disposto a caminhar, joia. Agora, se você vê que o preço é muito alto, precisa não. Olha que palavra de Jesus. Que palavra desanimadora para muitos. Que pensam que ser cristão é fechar o olho e vir para frente e levantar a mão. É muito mais que isso, irmão. Aquele momento é só o início. A partir de então há um caminho árduo de discipulado, de renúncia, de abnegação, de abrir mão, de cortar na própria carne, de se aproximar da luz e dizer: miserável homem que eu sou, preciso de Jesus para me santificar, preciso de Jesus para me ajudar, mas eu não vou desistir, eu vou ver a torre levantada, eu vou até o fim, em nome de Jesus. Irmão, ser cristão é isso. Se alguém te falou algo contrário a isso, ou mentiu, ou omitiu para você. Mas o que a palavra de Deus nos diz, é que se você quer ser filho amado, você tem que andar em amor, você tem que andar na luz, mas também você tem que andar, e eu tenho que andar em sabedoria. Para finalizar, verso 15. Você já ouviu, eu já te contei, do pregador que estava falando sobre Adão e Eva? Ele estava pregando sobre Adão e Eva, e aconteceu isso que aconteceu comigo aqui. O vento levou as páginas da Bíblia, ele foi parar lá na Arca de Noé, e ele está lá, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, aí o vento fez, e ele foi ler. O homem foi criado à imagem e semelhança, e continuando o texto, estava lá na arca já. E ele disse assim: e passou betume por dentro e por fora. Então, por isso, irmãos, às vezes eu estou aqui e tenho que parar, porque o vento está levando também as páginas. Então, para não dar problema, tenha um pouquinho de paciência. Olha o que diz aí, irmãos, verso de número 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Essa expressão prudentemente é: olhe para todos os lados, conheça o trajeto, seja alguém antenado. Aí você vai atravessar a rua, é olhar para um lado e olhar para o outro. Tem gente que atravessa a rua hoje olhando para o celular, e quanta gente, isso é fato, irmãos, quanta gente é atropelada na rua, cai em buraco, cai em bueiro, bate nas pessoas, porque está olhando, não está olhando para os lados mais. Ele está dizendo: olhe para os lados, veja prudentemente como você anda, não como nécios, mas como sábio. Ei, irmão, quem quer imitar Deus, o Pai, precisa andar em sabedoria. O nosso Deus é um Deus sábio. Eu estava conversando com o irmão essa semana, e eu dizia assim, eu falava isso domingo também: irmão, presta atenção, se você fosse Deus, eu fico pensando às vezes, se eu estivesse no lugar de Deus, no dia da criação, por exemplo, que Deus, a Bíblia diz que Ele leva 6 dias para criar as coisas, eu teria feito tudo em um. Se eu fosse Deus, já, pá, e tá pronto. Não, Deus vai criando. Primeiro dia, haja luz. Segundo dia, irmãos, tudo segue uma ordem lógica, nada é atropelado. Graças a Deus que a gente não tem o poder de Deus, né, irmãos? Graças a Deus, porque a gente ia fazer tanta coisa errada. A gente vê filmes aí falando todo poderoso, é um cara que tem todo o poder como Deus tem. É engraçado porque fala do todo poder, mas não fala do santo, santo, santo. O poder sem a santidade, irmãos, traz caos. Deus é um Deus extremamente santo e sábio, e Ele está dizendo: se você quer imitar Deus, não seja nécio, seja sábio. Ele vai dizer, remindo o tempo, verso 16, porque os dias são maus. Ou seja, você tem uma vida, você tem um dia,
Você tem oportunidades. Resgate o seu tempo. Faça o seu tempo trabalhar em prol do seu crescimento, do crescimento dos outros. Seja alguém inteligente no uso do seu tempo. Quantas pessoas hoje desperdiçam, jogam no ralo o tempo que tem. O dia se foi, nada de produtivo, nada de crescimento, nada de edificação na sua própria vida, na vida dos outros, não investiu em ninguém, não ajudou ninguém, o seu tempo passou. Irmãos, quantas pessoas vão chegar diante de Deus naquele dia de mãos vazias? E Deus disse assim: eu te dei anos de vida. O que você fez? Eu te dei oportunidades, o que você fez com elas? Não tive tempo. Mentira! Pastor, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler Bíblia. Mentira! Irmão, é mentira! Nós não priorizamos, essa é a verdade, porque o nosso tempo nós gastamos com aquilo que nós priorizamos. E se eu não priorizo Deus, realmente eu não vou ter tempo para Deus. Tenho tempo para ir à igreja? Não. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ajudar ninguém. Eu não tenho. Irmãos, remir o tempo é sinônimo de ser sábio. Eu estava lendo a biografia, já estou terminando. Eu estou terminando mesmo, agora que eu vi o relógio. Mas eu vi a biografia de um pastor, já falecido. Foi o pastor da maior igreja do mundo, lá na Coreia. E ele gastava as 3 primeiras horas do dia com Deus. Então ele levantava por volta de 4:30 da manhã. Lá pelas 7:30 ele ia tomar o café. E a primeira hora ele passava em oração. A segunda hora ele passava em leitura da Bíblia. E a terceira hora ele passava pedindo a Deus direção para planejar o seu dia. O que ele iria fazer naquele dia. Eu estou falando de um homem extremamente atarefado. O pastor da maior igreja do mundo. A gente vê igrejas 60 mil, 80 mil, eu estou falando de milhões, irmãos. Estou falando de igrejas, de uma igreja gigante. E ele passava 1 hora, depois de orar 1 hora, depois de ler a palavra 1 hora, ele passava a sua última hora, dizendo: Deus me ajude a planejar o meu dia. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como eu vou agir? Quais serão minhas decisões? Muitas vezes, irmãos, a gente está indo assim, a gente vai no dia com o peito aberto e dizendo assim: o que vier, virá. Ele não sabe o que vai fazer. Muitas vezes a gente não tem planejamento. A gente não consegue resgatar o nosso tempo. O dia se vai e há uma sensação de culpa, muitas vezes, de que a gente não deu conta de fazer o que era importante. Alguém já passou por isso? Ninguém. Que a gente diz assim: acabou o dia, tanta coisa que eu precisava fazer e eu não fiz. Porque a gente gasta a maioria do nosso tempo com as coisas urgentes, mas não importantes. Muitas vezes, irmãos, pessoas que chegaram no limiar da morte, entre a vida e a morte, reconsideraram suas vidas e disseram assim: meu Deus, se eu voltar a viver, eu vou mudar muita coisa. Pode ler relatos de pessoas que chegaram lá entre a vida e a morte e viram que o que tinha feito, como tinham gasto o seu tempo, foi de forma errada. Gastaram com o que não era importante, desprezando família, considerando o trabalho maior do que família, do que relacionamentos, e viu que naquela hora não era tão quanto ele esperava, quanto ele imaginava,
e que a família de fato, e que Deus de fato era o que realmente importava. E Ele está dizendo: se você quer ser sábio, nós precisamos remir o nosso tempo, porque os dias são maus. E o verso de número 17, para a gente finalizar: por esta razão, não vos torneis insensatos, doido, louco, nécio, não seja maluco, mas procure saber qual é a vontade do Senhor. Irmão, tem gente que nunca pergunta a Deus: qual é a sua vontade nessa área da minha vida? Ele está dizendo que se você não é nécio, é porque você está procurando entender o que Deus quer para a sua vida. Se você é uma pessoa que não procura, tem gente que diz assim: Deus, está aqui o que eu quero, me abençoe, em nome de Jesus, amém. E aí Deus está dizendo: você já perguntou se é isso aí que eu quero? Isso é o que você quer? Você já perguntou a minha vontade? Ele está dizendo que uma pessoa sensata, sábia, ele procura compreender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, e eu quero dizer que tanto eu, e eu espero que você esteja plenamente aberto. Eu coloquei alguns pedidos, irmãos, poucos, no meu papel dos 6 meses. Mas se Deus disser assim, corrija, ou se Deus disser assim, apague, eu não vou ter dificuldade, não. Está entendendo? Eu não vou ficar, e eu espero que você também não fique como menino birrento. Mas eu quero. Mas se o Senhor não me der, meu irmão, se Deus disser assim, apaga, corrige, não ore por isso, porque a minha vontade não é essa. Você sabe que Deus pode fazer assim? Sim ou não? Ou a gente foi criado como menino mimado, que o pai tem que fazer o que ele quer, senão ele birra, senão ele grita, senão ele chora, ele esbraveja, e o pai tem que ceder. Não, irmão, o nosso pai sabe o que é melhor para nós. Quer ser um imitador de Deus, seja sábio. Resgate o seu tempo, faça-o valer a pena cada hora do seu dia, procure saber a vontade do Senhor, ande como sábio, e não como nécio. Vamos orar, queridos? Fique de pé.